analisar se é possível essa substituição da pena, tá? Privativa de liberdade ou não. Então, como que acontece? Vai verificar o patamar de pena que ele deu, vai verificar se o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e vai pegar todos aqueles requisitos que a gente viu sobre substituição e vai verificar se é possível. Se não for possível substituição, ele vai verificar a questão de aplicação de sursis, que é um outro benefício também. Qual que é o artigo que fala da aplicação de pena? 59. Tá? O primeiro artigo, então, é o artigo 59, que fala da primeira fase da fixação da pena. Ele vem e diz pra gente que o juiz vai se atentar às circunstâncias, culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias do crime, consequências do crime, comportamento da vítima. Nessa fixação primeira, então, ele vai analisar todos esses requisitos. É a primeira fase da dosimetria. Como eu disse para vocês, o juiz não pode nem aumentar nem diminuir o que tem lá previsto no preceito secundário do crime. Então, olha o exemplo que eu trouxe para vocês. No furto, gente, o furto é aquele de subtrair para si ou para outrem, né? Sem violência ou grave ameaça, que senão seria roubo. A gente tem uma pena de 1 a 4 anos. Qual que é a pena mínima? 1. A pena máxima, 4. Eu estou dizendo para vocês que quando o juiz vai fazer a primeira parte da dosimetria, né? Então, ele vai poder subir mais do que 1 ano ou... diminuir mais que 1 ano ou subir mais que 4 anos essa pena na primeira fase, quando ele vai fazer esse cálculo, essa dosimetria? De jeito nenhum, ele não pode, tá? O homicídio, matar alguém, né? A pena é de 6 a 20. Ele pode diminuir para menos que 6 ou aumentar para mais de 20 na primeira fase? Não. E se nós pegarmos o feminicídio, gente? Peraí. Que é uma qualificadora do homicídio. Feminicídio é aquele crime que é cometido contra a mulher por causa do sexo da mulher, em razão dela ser mulher. Então, o feminicídio é uma qualificadora do homicídio e está lá no artigo 121 também, lá no inciso 6. Ó, ele pode diminuir para menos que 12 ou para mais de 30, ele pode subir na primeira fase da dosimetria? Não pode também, tá? Então, essas são as primeiras regras. Essas condições aqui essas circunstâncias judiciais, gente, tem as que são com relação ao agente, que são culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e motivos do crime. E com relação à infração em si, ao crime cometido, circunstâncias do crime, consequências do crime, comportamento da vítima ou ofendido. Vamos analisar como funciona cada uma dessas circunstâncias. A primeira circunstância que a gente tem, pessoal, ela é chamada de culpabilidade. Gente, aqui não é aquela culpabilidade do réu ser culpável, dele ter discernimento para entender o fato. Aqui é uma circunstância que é chamada de culpabilidade. Essa circunstância, que é chamada de uma circunstância judicial, então, que faz parte da individualização da pena, gente, qual é a pergunta que se faz para definir se ela vai ser negativa? Então, se ela for negativa, o grau de culpabilidade dele for ruim para o réu, for uma circunstância negativa, o que vai acontecer? Aumentar um pouquinho a pena, tá? Se ela não for negativa, não vai acontecer nada, mas se ela for negativa, vai aumentar um pouquinho a pena. Como funciona essa culpabilidade? O juiz ele vai analisar o seguinte, olha, é mais censurável o que esse réu fez do que um outro réu que cometesse o mesmo crime? Ah, sim. O grau de censura pessoal, quer dizer, o que ele fez é mais censurável, qual que é o grau de culpabilidade dele? Tá? Então, analisa se esse grau aí se é maior ou menor. Eu peguei um exemplo para vocês, pessoal, de um policial civil que na função dele, de policial civil, trabalhando, ele exige vantagem indevida para cometer o crime de concussão.
Uma pessoa comum que exige vantagem indevida vai ser punida também. Mas olhe bem, ele já é um policial civil, a sociedade já deposita nele toda aquela confiança, né? Você vê um policial, você fala, nossa, é um policial, tá ali trabalhando. Então tem todo aquele manto de confiança que tem. Então é mais censurável um crime cometido por ele do que um crime cometido por uma pessoa comum. E aí o juiz, quando for analisar essa conduta dele, né, ver o comportamento dele, ver que ele cometeu o crime na função de policial, exigindo vantagem indevida, claro que o grau de censura dele, da culpabilidade dele nesse requisito é maior. Então, o juiz pode aumentar um pouquinho essa pena, tá? Em todas as circunstâncias, eu coloquei no material de vocês, pessoal, jurisprudências para vocês analisarem diante dos casos concretos como que a jurisprudência tem feito com relação a essas circunstâncias, tá? Peguei uma aqui que é bem interessante, ó. Os vários golpes desferidos na vítima com segmento de madeira demonstram reprovabilidade anormal ao tipo penal do roubo, por tratar-se de violência gratuita e desnecessária para a subtração de bens. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem um crime de roubo. O crime de roubo, ele para se configurar o crime de roubo, precisa de violência ou grave ameaça. Tá. O que acontece? O réu, ele vai cometer o crime de roubo. Então, o que é a função, qual que é o dolo do crime de roubo? Subtração do objeto, tá? Essa questão da violência ou grave ameaça, elas se entrelaçam para fechar o crime de roubo, mas a finalidade maior do agente é a subtração do objeto, certo? Para subtrair o objeto, se ele deu, aspas, uma paulada na vítima e a vítima já caiu no chão, e ele conseguiria pegar o objeto e sair para ir embora, se ele continua dando golpes na vítima com esse pedaço de pau, o que acontece com ele? O que ele está fazendo? Ele está aumentando esse grau de culpabilidade. Esse grau de censura que o juiz tem que dar para ele dentro da sentença, ele aumenta. Quando ele aumenta esse grau, ele fere essa questão das circunstâncias da culpabilidade. Então, ele merece, o juiz vai dar para ele, por uma questão de proporcionalidade, uma pena um pouquinho maior. Tá? Então, essa questão da culpabilidade, primeira circunstância. A segunda circunstância, gente, é os antecedentes. Ai, professor, como que é essa questão dos antecedentes? Bom, os antecedentes antecedente é o que antecede, né, gente? Antecedente é o que veio antes. Então, assim, ó, tudo que aconteceu na vida do réu, que está lá naquela, aspas, ficha corrida, que é o relatório de antecedentes hoje, né? Vai estar nessa ficha corrida dele, vai estar nos antecedentes dele, vai estar na certidão de antecedentes, nos atestados de antecedentes dele. Então, os antecedentes também são considerados para se decidir a respeito de quanto que o juiz vai dar na pena inicial, que é a pena base na primeira fase. Artigo 20, parágrafo único do Código de Processo Penal, ele fala assim, ó. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. No parágrafo único, que é o que nos interessa, ele fala assim, ó, nos atestados de antecedentes que forem solicitados, a autoridade policial, quer dizer, o delegado, não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instalação de inquéritos contra o requerente. Inquéritos em andamento, processos em andamento, gente, não podem servir para que o juiz aumente a pena do réu nesse requisito de antecedentes. Então, o que o juiz pode utilizar para ele, então, aumentar a pena do réu nesse momento, quando ele está aqui analisando essas circunstâncias judiciais que a gente está na primeira fase? Ele vai analisar se o réu tem ou não tem condenação. Tá? Então, é só a condenação, as condenações definitivas que vão servir para antecedentes. Existem duas situações que podem acontecer nas condenações definitivas. A primeira situação é uma condenação definitiva, mas ela não entra naqueles 5 anos que entraria a reincidência. Nós vamos falar de reincidência depois, tá? Então, guardem isso. Existem os maus antecedentes, que são: o réu foi condenado, professora? Foi.
transitou em julgado a sentença? Transitou. Mas ele não entrou nos 5 anos do lapso que a reincidência exige para que seja considerado reincidente. Aí ele entra como maus antecedentes, tá? Então, para reincidência, gente, o réu tem que ter cometido um novo crime. Desculpa, tem que ter cometido um novo crime tendo sido condenado anteriormente e tendo transitado em julgado. Então, ele tem uma condenação aqui, tá? Aí o Estado está reprovando ele e falou assim, ó, vou te dar uma condenação porque você cometeu o crime. Não cometa crime nos próximos 5 anos, senão você vai ser reincidente. O que o réu faz? Comete crime nesse lapso de tempo. Joga na reincidência. Se não, vem como maus antecedentes e fica nesse primeiro momento aqui de antecedentes de circunstâncias judiciais. Tá. Outra situação que a gente tem também é a conduta social do réu. Ai, gente do céu. Como você vai saber uma conduta social do réu? Como que ele vive em sociedade. É simples, né? O que acontece? O que ele faz? Como que é o relacionamento familiar dele? Como que é o relacionamento social? Como é que ele se comporta dentro da sociedade? Tá? O CAPES faz esse esclarecimento pra gente. Essa conduta social, gente, é como é o comportamento dele, né? Então, assim, relacionamentos dele, onde ele vive, como que é com relação à família, com relação ao trabalho. Aí eu peguei uma jurisprudência de uma situação em que um juiz considerou a conduta social, lembre-se que se considera negativamente, o juiz aumenta um pouquinho a pena dele, né? A gente está na primeira fase, então a gente está em conduta social. Olha só o que aconteceu nesse julgado que eu coloquei aqui para vocês, que o juiz aumentou um pouco a pena do réu. Olha só. A conduta social é entendida como o papel do réu na comunidade, família, trabalho e tudo mais, como eu falei. As provas, gente, todas essas circunstâncias e tudo mais que a gente já viu, gente, tem que estar provado, claro, né? As provas dos autos, né, demonstram que o acusado, conhecido pela alcunha de Satanael, gente, Satanael vem de Satã, né? É temido na localidade em que reside. Então, os depoimentos prestados revelam que as pessoas, as testemunhas, todos têm medo dele, diante do comportamento dele, envolvimento em ilícitos. Então, isso já é suficiente para dizer que, com relação a comportamento social, conduta social, é reprovável. Então, é negativo, né? Então, autoriza o magistrado a valorizar negativamente a circunstância da conduta social. E quando o juiz valoriza, né? A gente está fazendo a dosimetria. Quando ele valoriza negativamente, o que ele faz? Aumenta a pena. A outra circunstância que nós temos também é a personalidade do réu. Personalidade, gente, é aquela questão, é subjetivo, né? Personalidade é o perfil subjetivo do réu, então, assim, questão moral e psicológica dele, tá? A personalidade dele, como que é essa questão da personalidade dele com relação a cometimento de crimes, certo? Então, assim, para ver se ele tem sensibilidade social, tá? Se ele tem algum desvio de personalidade, certo? Então, essa questão da personalidade, gente, é relacionada com psicologia, com psiquiatria, com antropologia. Então, são as condições individuais, as características individuais do réu, né? Que vão influenciar o comportamento dele para cometimento de crimes. Tá? Não vamos confundir isso, essa personalidade dele, com relação a outras situações. Tá? Se ele tem um jeito diferente de ser, uma forma diferente aí na personalidade, um desvio de personalidade, mas não é para cometer crimes, não tem nada a ver com o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo sobre a questão da índole dele, do temperamento dele, como que ele lida com relação a cometimento de crimes. Aí, aqui eu peguei uma jurisprudência que fala o seguinte, ó. Não pode se avaliar essa personalidade e considerar negativa e aumentar a pena dele com relação ao crime praticado. Gente, lembram do que eu falei para vocês quando nós começamos a conversar sobre dosimetria, da questão do bis in idem? Então, você não pode, o juiz não pode, a gente, considerar
duas situações, duas circunstâncias para auferir, para aumentar a pena do réu, certo? Então, o que acontece? A personalidade do réu, nesse caso que eu coloquei aqui para vocês, foi valorada, significa que o juiz considerou, né, negativamente ao argumento de que o acusado se apresenta inconsequente e de elevada periculosidade, nutrindo evidente desprezo pela comunidade e pelo direito a ponto de ter invadido a casa de uma das vítimas, expondo as várias pessoas presentes no fato a sua ira mortal e ao grave perigo de dano à sua integridade, mostrando-se capaz de praticar o que fosse necessário à custa de dano à sua integridade, à custa de quem quer que seja, para atingir seus mais abjetos interesses. Tá. O que era o crime? Era um crime de lesão corporal na vítima e homicídio no amante da vítima. Tá. O réu, gente, para ele cometer o crime de homicídio, ele teve que entrar dentro da casa lá da vítima, certo? Então, ele entrou para cometer o crime de homicídio. Isso está correlacionado ao crime em si de homicídio, certo? O crime de homicídio já é uma situação que demonstra que ele tem desprezo pela vítima, que demonstra que quando ele entrou na casa e lesionou a vítima e matou o amante, ele já estava dentro do crime de homicídio, inserido já no contexto do crime de homicídio. Então, isso não pode ser considerado como personalidade do réu, tá? Não pode ser considerado como uma alteração da personalidade do agente, porque faz parte do crime, tá? Uma pessoa que mata alguém, ela é uma pessoa que quer atingir os seus objetivos de matar alguém. Então, não se pode colocar isso como uma situação para aumentar a pena dele nessa questão da personalidade. Agora, eu peguei um outro para a gente entender a diferença. Tá. No laudo psiquiátrico, ficou comprovado, gente, que o réu ele tem desprezo pelas obrigações sociais. Ó. Então, assim, ó, o réu ele foi submetido a um exame, né? Tem o laudo dentro do processo. Olha a diferença. Existe um laudo dentro do processo. E aí se comprovou que o réu ele é portador de distúrbio denominado antissocial, tá? Então ele é um criminoso, ele tem desprezo das obrigações sociais, ele tem falta de empatia, tá? Então ele não obedece às normas estabelecidas, e todo o que aconteceu com ele, experiências adversas, não modificaram o comportamento. Então ele tem esse réu que foi analisada, essa decisão aqui, depois se vocês quiserem ler ela toda, tá aqui. Ele tem sintomas de transtorno de personalidade. Opa, aqui sim, o juiz pode, com base no processo, aumentar um pouco a pena dele em razão dessa situação, da forma como que ele se comporta no crime, tá? Mas isso tudo está devidamente comprovado aqui, certo? Pessoal, nós temos também como circunstâncias os motivos do crime. Motivos, gente, o que levou aquele réu a cometer aquele crime. Então, assim, quais são as razões subjetivas mesmo do réu que fizeram com que ele praticasse a infração penal, certo? Então, são fatores psíquicos, né, que levam a pessoa a cometer aquele crime. O que a gente tem sobre isso? Esses motivos do crime também não podem se confundir com a conduta do crime, do próprio crime, tá? Por exemplo, o motivo do crime, por exemplo, o agente que quer matar alguém, tá? O agente que mata uma vítima, tá? Cometeu o crime de homicídio. O juiz não pode dizer assim, considero como circunstância negativa a motivação do réu em querer tirar a vida da vítima. Não pode, porque o tirar a vida da vítima, gente, já faz parte do crime de homicídio, tá? Então não pode confundir. Então, assim, por que o agente cometeu aquele crime? Isso é o motivo que fez com que ele cometesse aquele crime, certo? Mas esse porquê, essa resposta,
não pode ser diretamente relacionada ao crime. Por exemplo, por inveja, professora, por futilidade, por amor ele cometeu aquele crime, né? Por prepotência ele cometeu o crime. Ah, daí pode considerar como motivo do crime? Pode, tá? Ah, professora, mas ele cometeu o crime porque... deixa eu lembrar de uma qualificadora. Deixa eu lembrar de uma questão... Uma questão que tem uma qualificadora. Ah, sim, lembrei. Por exemplo, voltando no crime de homicídio para a gente entender essa questão. Gente, motivo, lembrei o que eu queria falar. Motivo, ele não pode ser confundido com o dolo. Lembra que o dolo é vontade livre e consciente de cometer a conduta? Por exemplo, eu faço um disparo de uma arma de fogo matando uma pessoa, certo? Tá. Eu queria matar aquela pessoa? Sim, eu queria. Isso é o meu dolo, é a minha vontade de agir. Não pode se confundir com o motivo do crime. Professora, mas e se você matar a vítima porque você quer tomar o lugar dela na empresa? Opa, daí entra como motivo do crime aqui. Entenderam? Tá? Porque aí é uma coisa que não está relacionada diretamente com o dolo de agir. Olha, eu quero matar Pedro porque eu quero a vaga dele na empresa. O meu dolo é de matar o Pedro. O motivo é a minha vaga na empresa. Certo? Pessoal, coloquei aqui então a questão do motivo, né? Uma jurisprudência também. Circunstâncias do crime são aquelas coisas que acontecem com relação à infração penal, tá? Com relação a tempo, lugar, modo de execução, só que não pode fazer parte do crime também. Todas essas circunstâncias judiciais, gente, se vocês olharem lá a descrição do crime e ele mencionar alguma situação que está aqui, não pode sopesar contra o réu, porque já faz parte do crime, certo? Então, aqui, o que são as circunstâncias do crime? Como que o réu cometeu esse crime, tá? Ó, aqui o Ricardo Schmidt, ele fala assim, ó, não podemos nos esquecer de que, para evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo, qualificam o crime. Então, se alguma circunstância aqui já for qualificadora do crime, por exemplo, no crime de homicídio, o motivo torpe é uma qualificadora. Então, você não pode dizer que o crime foi cometido em circunstâncias de torpeza e aumentar a pena porque já está no motivo torpe. Tudo que se repete lá no crime, gente, o juiz não pode considerar, tá? Eu coloquei aqui uma análise negativa de circunstância. Ó, a vítima foi atacada covardemente em plena via pública, inclusive quando já estava caída no chão, por um grupo de pessoas que, a pretexto de fazer justiça com as próprias mãos, a agrediu até a morte. E os elementos autorizam a valorização negativa das circunstâncias do crime. Sim, porque aqui houve o quê? Um excesso na conduta. Então, se houve um excesso nas circunstâncias do crime, tá? A forma como for cometido o crime, aí pode se considerar como circunstância negativa, certo? Ó, a vítima já estava caída no chão, um grupo de pessoas agrediu até a morte, tá? Então, precisava que o grupo de pessoas a tivesse matado? Não, né, gente? Então, tudo isso é considerado como circunstância negativa do crime. Consequências do crime é o que acontece, então, o que se sobrepõe, quais são os efeitos que vai acontecer provocados pelo crime na família, nas vítimas, na coletividade, tá? Então, assim, essas consequências do crime, elas resultam daquele mal, o que acontece, o que se sobrepõe com relação a isso. Coloquei aqui uma citação do Guilherme de Souza Nutti, porque é muito assim, eu gosto do Guilherme de Souza Nutti também,
que ele fala assim, ó, é lógico que no homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte, como eu falei para vocês, se for natural do crime, não pode ser considerado como circunstância para aumentar a pena. E em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Então, o juiz não pode dizer assim lá na sentença, olha, considerando que que o réu matou a vítima e a vítima deixou um filho menor, como consequência do crime, aumenta a pena. Não, porque isso é consequência natural do crime, certo? Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois é uma consequência não natural do delito, certo? Então, assim, o agente pegou a vítima, colocou na frente das crianças e matou essa vítima, essa consequência do crime, ela extrapola o normal do crime de homicídio. Então, extrapolou o normal, é consequência negativa, certo? Do crime. Se é consequência negativa, o juiz tem que reprovar de uma maneira mais severa, certo? Lembrando-se sempre, gente, tudo isso que nós estamos falando aqui também está estritamente correlacionado com a proporcionalidade da pena, né? Então, eu coloquei aqui julgados para vocês também, para a gente entender. E a gente tem mais uma circunstância que é o comportamento da vítima. Tá, como que funciona essa questão do comportamento da vítima? É ligada à vitimologia, então fala da questão da participação da vítima e o que ela fez, né, os males que foram produzidos por uma infração penal. Essa circunstância, gente, ela é uma circunstância judicial, ou ela vai ser neutra, ou ela vai ser favorável ao réu, certo? Então, essa circunstância do comportamento da vítima, ela nunca pode ser utilizada para prejudicar o réu. Essa última circunstância que a gente tem do artigo 59, gente, ou ela não vai fazer nada, não vai mexer no patamar da pena do réu, ou ela vai ser favorável ao réu. Tá? O STJ tem um posicionamento, vou ler aqui para vocês, que fala assim, ó, comportamento da vítima apenas deve ser utilizado em benefício do réu. Então, essa circunstância ela deve ser neutralizada no caso de não interferência da vítima na prática do crime. Se a vítima não interferiu, gente, se o comportamento da vítima não serviu para interferir, não se faz nada. O juiz não pode aumentar a pena do réu. Se interferiu de alguma forma, o juiz ele pode considerar como favorável ao réu, nunca como desfavorável, tá? Tem um exemplo aqui do Kleber Masson, que ele fala assim, ó, aquele que abertamente manuseia grande quantidade de dinheiro em um ônibus, ele incentiva, né, mesmo que de forma velada, a prática de furto ou roubos por ladrões, certo? Então, assim, há uma interferência do comportamento da vítima, ok? Coloquei a jurisprudência também para vocês darem uma lida depois, tá? Tá tudo aqui, viu, gente? Só ver agora. Ó, então, a gente viu as circunstâncias judiciais que são colocadas na primeira fase da dosimetria da pena, certo? Nós temos também, só para a gente fechar, a segunda fase da dosimetria da pena. Então, aqui, neste momento, o juiz já analisou todas essas circunstâncias, gente, com tudo que tem no processo de elementos, viu? Professora, mas e se no processo não tiver nenhuma prova, nada, nenhum elemento no processo lá sobre a personalidade do agente? O juiz coloca assim, ó, não há nos autos elementos para se aferir a personalidade do agente, razão pela qual não será considerado em desfavor do réu. Ponto. Passa para a próxima circunstância. Motivos do crime. Não digamos, né, que nos autos não ficou comprovado essa questão da motivação. Então, não há que se falar em aumento da pena pelos motivos do crime. Ele vai analisar circunstância por circunstância. A que for negativa, ele aumenta a pena, tá? E a que não for negativa ou não estiver presente nos autos, ele não considera, certo?
As atenuantes e os agravantes são as circunstâncias legais que vão ou aumentar a pena ou diminuir a pena atenuante ou vão agravar a pena, tá? A gente já viu quais são, tá no artigo 61. Só que o que acontece que tem que prestar muita atenção? Essas circunstâncias agravantes, que é o 61 começa pelas agravantes, gente, quando não constituem o crime ou não qualificam o crime. O que significa isso? O juiz só vai considerar essas circunstâncias, gente, se essas circunstâncias não fizerem parte do próprio crime que ele está julgando. Ó, lá no crime de homicídio existe o crime cometido por motivo fútil ou torpe. Se o réu cometeu o crime por motivo fútil ou torpe, o juiz vai pegar o crime lá da qualificadora do artigo 121 que ele está decidindo e ele não vai colocar essa circunstância agravante do 61 para aumentar a pena. Entenderam? Ele vai ficar fixado lá. Essa aqui também, para facilitar assegurar a execução, lá no crime de homicídio tem, mas não tem em outros crimes. Então, se o réu cometeu um outro tipo de crime para assegurar a execução, a impunidade, a vantagem de um crime, pode colocar. Então, isso aqui são circunstâncias genéricas do crime, que vão agravar a pena, certo? Todas elas, tem até a letra L, certo? No caso de concurso de pessoas, a gente já viu também. E as atenuantes, gente, são aquelas circunstâncias que diminuem a pena, atenuam a pena. Lembrando que o juiz ele não pode diminuir menos que o mínimo que tem lá previsto para o crime e nem aumentar mais que o máximo, né? As circunstâncias atenuantes, então, são, olha, muito importante esse daqui. Eu me recordo, só para a gente fechar para vocês, eu me recordo que quando eu fui fazer o exame da OAB, a segunda fase, a peça que caiu para mim, gente, era uma alegação final. E na alegação final, o agente, o réu, ele tinha 20 anos. Então, o que acontece? Eles colocaram um réu com 20 anos, eu teria que ter falado que atenuaria, pedido a atenuação da pena, né, por ele ser menor de 21 anos. E eu falei, tá? E aí, quando se reconhece essa questão aqui do agente ser menor de 21 anos e vai atenuar a pena, por uma questão de cálculo lá, também cairia na prescrição e eu pedi também lá na peça, etc. e tal. Mas é bom vocês sempre lembrarem que se o réu tem menos de 21 anos ou ele tem mais de 70 na data da sentença, menos de 21 anos é na data do fato, viu, gente? No dia que ele comete o crime, ele tem que ser menor de 21. E se ele for maior de 70, quando tem a sentença, vai diminuir a pena dele, tá? O desconhecimento da lei. Esse aqui tem aquela questão que o desconhecimento da lei é inexcusável, mas é possível alguém neste mundo, professora, não conhecer a lei? Pegue uma pessoa que está isolada, índia, a gente pode pegar um índio, né, talvez. Está isolado lá numa tribo, que hoje foi descoberta a tribo, né, olha, o índio nem fala nosso idioma, tal. Né, aí você pode colocar que ele desconhece a lei. Também vai diminuir a pena. Ele cometeu crime por relevante valor social moral, também diminui a pena. Quando ele procura diminuir as consequências do crime de alguma forma, né? Coação, cometido crime sobre coação. Confessar espontaneamente. Gente, maioria dos processos crimes, o réu confessa espontaneamente perante a autoridade. Diminui a pena, pessoal. Diminui, tá? O juiz vai considerar isso também. Cometido crime sob influência de multidão ou tumulto, que não provocou também, né? Aqui também, em razão de circunstância relevante anterior ao crime. Eu coloquei uma jurisprudência aqui também para vocês com relação a agravante genérica, tá? E aí, pessoal, para a gente não ficar assim com a cabeça desse tamanho, meu Deus, professora, vamos deixar a reincidência para a gente falar na próxima aula, tá? Por que a gente precisa bater nessa questão da reincidência, gente?
porque a gente precisa conseguir decifrar essa questão de qual que é o lapso da reincidência. Tá? O artigo 63, ele fala assim, ó, verifique-se a reincidência quando a gente comete novo crime, depois de transitar em julgada a sentença que no país ou no estrangeiro, ou tenha condenado por crime anterior. Então, nós vamos verificar como funciona isso na próxima aula, tá? Vamos ver como que é com relação à contravenção e como que é a questão para quando que se considera a condenação anterior para fins de reincidência, certo? Por que é tão importante essa questão da reincidência? Porque várias situações acontecem, várias consequências acontecem com o réu quando ele é reincidente. Isso tudo, gente, se lembrando que é uma tentativa do Estado, juiz, né, todo o sistema estatal, todo o jurisprudente que a gente tem, de se diminuir a questão da criminalidade, né? Então, isso é uma reincidência. Essa questão da reincidência pegar pesado é para isso também. Beleza, povo? Deixa eu salvar aqui pra gente... deixa eu só fazer a chamada aqui, pessoal. Fico à disposição de vocês para quem quiser resolver a questão da segunda-feira, dia 9. Só falar comigo daí. Com relação ao TID, pessoal... eu vou tentar corrigir, vou ter que corrigir amanhã, né? E aí eu vou devolver amanhã para o grupo que é meu, dessa turma, né? E aí aí eu vou devolver para vocês, se estiver faltando alguma coisinha, para que vocês terminem a formatação e fechem o TID e me mandem no sábado até as 6 da tarde, tá? Porque eu que vou protocolar para vocês o TID. Então, pode me mandar no sábado até as 6 da tarde, tá bom, pessoal? Não esqueçam, dividam bem o grupo que vocês têm que apresentar o TID, né? Pessoal, alguma coisa, alguma pergunta? Podemos ir? Oh, claro, Inanara. Aceito sim. Aceito sim, a gente pode fazer uma sala, né? Pra gente discutir o assunto. Como mulher, gente, eu acho isso uma... Tudo vai ser apresentado para todos. Quem quiser participar, o TID. Kátia, o TID vai ser por salas e aí vai ser por temas. E assim, ó, por exemplo, o aluno que vai se inscrever para a sala ou vai escolher aquela sala para entrar, ele vai escolher por tema. Então, aqui, por exemplo, deixa eu ver qual que é o nosso tema aqui. O nosso tema aqui é sobre a questão da produção da prova digital e quando empresas privadas fornecem essa prova para o juiz. Inclusive, essa questão da veracidade e tal. Então, os alunos que vão escolher, eles vão escolher pelo tema, viu, gente? Então, assim, a gente vai estar aqui, né, na sala, eu creio que o professor Thiago vai impor um limite, porque senão vai caber todo mundo, né? Parece que o Meet tem um limite, até rimou. Então, eles vão escolher por tema, tá? E eles vão entrar nas salas, os alunos vão entrar nas salas. Vocês, inclusive, podem escolher os temas que vocês querem assistir e os links vão ser disponibilizados e vocês entram na sala que vocês quiserem assistir pelo tema que for apresentado. Né, Indianara? Quase 100 pessoas. Então. Mas não tenham medo. Inclusive, até quem eu não sou orientadora do TID de vocês, se vocês quiserem alguma sugestão para apresentação, alguma coisa, eu ajudo vocês. É só me falar, tá bom, pessoal? Faz um resumo do trabalho, vê os pontos mais importantes, aí vê quanto tempo que o professor Thiago vai delimitar para apresentar e vai e apresenta. É bom que a gente já vai se acostumando a apresentar trabalho, né? Pessoal, vou confirmar a chamada rapidinho. Então, hoje nós estamos aqui. Tenho a honra de dizer que nós estamos aqui com o Anderson, a Fernanda Souza, o Giovanni, a Indianara,
a Isabela, o José Júnior, a Júlia, o Juliano, a Kátia, a Laís, o Leonardo, o Levi, a Natália, a Nath Pascoal e a Rafaela e a Sueli. Olha que sala mais linda, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, tá? E aí, então, se nós formos nos reunir segunda-feira, estamos juntos aí, viu, gente? Boa noite para vocês, fiquem com Deus, tá? Descansem bastante para a semana que vem. E vamos seguindo, né? Hoje já é dia 5 de novembro, gente. Muito ânimo. Joia, Janara. Muito ânimo, porque daqui, sei lá, 20 dias, 19 dias, vocês já vão estar fazendo as avaliações finais e a gente já vai estar quase entrando em férias, gente. Ai, graças a Deus. Um beijo, gente. Fica com Deus, viu? Tudo de bom para vocês.